A gente acabou de receber, está no nosso sistema. A CNN teve acesso às imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto, que marcam como foi a atividade dos criminosos no dia 8 de janeiro. Gente, esse relógio ele sobreviveu a guerras, mas não sobreviveu a esse militante bolsonarista. Por que eu estou falando que ele é bolsonarista? Porque ele está com a camiseta, né, do Bolsonaro, o mito e etc e tal. Ele vai ali, ele aciona, acaba sendo acionado ali um extintor de incêndio, essa fumaça sai, ele vai para um outro canto, ali em direção aos gabinetes. Olha ele com o extintor, ó. Porque ele vai agora tentar quebrar a câmera, que está flagrando a cara dele. Ficou famoso, viu, querido? Ficou bem famoso. Ele, ó, tenta de novo, não consegue. A câmera vai sobreviver, ele tenta mais uma vez com outro extintor e a câmera persiste no registro. Essa é uma imagem tristíssima. Um senhor que está com que se assemelha a um crucifixo. Ali ficam documentos históricos dentro do Palácio do Planalto. Gente, isso aí é o gabinete da Presidência da República, tá? A entrada do gabinete do Presidente da República. Então, assim, chegaram muito perto mesmo. A porta do gabinete do Lula é blindada, tá? Assim como era também a do Bolsonaro. Essa imagem é muito bizarra, cara. Ele vem com o que se assemelha a uma cruz, mas na verdade é um pedestal, uma daquelas barras que é colocada para fazer aquela fitinha, né? Para fazer aquela barreira. Bom, ele pegou aquilo e tá aí andando com isso. Gente, olha isso. É bizarro o que essa gente fez, é bizarro. Olha, ele ainda ganha, volta, Edu, dá para voltar? Não dá, né? Porque ele ainda ganha um toquinho no final, olha só. Vem ali como quem não... Gente, é bizarro, é bizarro. Quebra a ala onde estão os documentos históricos, quebra ali de novo, esse é um outro ângulo da ação desse terrorista, né, desse depredador de patrimônio público, quebra ali um outro, fica atento que ele vai passar ali, ó, high five. E eles celebram, é um negócio bizarro, é inacreditável. Pode seguir, Edu, mostra mais imagens pra gente. Aí, isso aí é a entrada, tá? Do Palácio do Planalto. Ele vai ele joga um extintor de novo, né? Espalha toda a fumaça, ele pega outro extintor para conseguir aí sim quebrar a janela. Essa é a entrada do Palácio do Planalto. Ali são os detectores de metal. Você passa na recepção, ganha um crachá que te dá acesso, é só o andar onde você vai. Cara, inacreditável, inacreditável, inacreditável. Ele pega aí, esse é o momento em que, não sabendo o que fazer com as cortinas, né, o extremista bolsonarista decide rasgá-la. Olha o tapete, gente. É inacreditável isso. É inacreditável isso. Muita gente de roupa, emulando roupa de militar, né, manchando a imagem de forças armadas que, quando sérias, elas defendem a democracia, né? E o poder do povo, que é expresso na eleição, quando o povo escolhe as pessoas que vão dirigi-los pelos próximos 4 anos. Essa aí é a sala onde há as reuniões, a sala mais ampla ali de despachos, né? Cara, que coisa bizarra, que coisa bizarra, que coisa bizarra. É inacreditável, como vocês podem ver, né? Ela está no andar superior ali ao gramado. As imagens são muito chocantes, gente, porque é exatamente assim, é de uma irracionalidade, é de uma expressa para mim naquele senhor que quebra tudo e recebe os parabéns. Agora sim, vem para cá a Larissa e a Thaís Arbex para a gente falar sobre isso. Se o Lorival quiser falar sobre o assunto também. Esse relógio, gente, ele veio para cá com Dom João VI. Ele realmente sobreviveu a guerras, mas não a esse extremista bizarro. Larissa, a CNN recebe então essas imagens, a gente traz aí nu e cru a expressão mais nua e crua da ignorância e do radicalismo na política. Oi, Dani, boa tarde para você, para quem está com a gente desde o início do 360. Aos poucos vão chegando ainda mais imagens, né? Que, claro, são muito boas para poder reconhecer
quem estava envolvido nesses crimes que a gente infelizmente acompanhou no dia 8 de janeiro, mas por outro lado acaba chocando, né? A gente percebeu muito, além da estrutura física dos prédios dos três poderes que foram depredados no último dia 8, como eu comentei, teve muita destruição à arte, né? Ali na Câmara dos Deputados também aconteceu a mesma coisa no Senado. Eu me lembro que participei de uma entrevista ali no Senado logo dois dias depois dos atos, onde se calculava o que teria de prejuízo. E me lembro da diretora do Senado me dizendo: Larissa, dá para calcular prejuízo do carpete que foi encharcado, que vamos ter que trocar, dos vidros quebrados, mas tem obras que a gente não consegue chegar ao cálculo do quanto isso pode significar, porque tem coisa que não pode ser recuperada, como, por exemplo, eu me lembro desse relógio que você comentava, se eu não me engano é ele, que tínhamos só 2 pelo mundo e o outro era um pouco menor também. Então, é coisa que você não consegue, mesmo trazendo especialistas em tentar recuperar, não consegue recuperação. Então, além do dano material mesmo, a gente verifica um dano à arte, que agora a gente tem também um envolvimento de muitos especialistas na tentativa de recuperar essas obras, como também o próprio IPHAN tem falado, que está em especial nas obras de arte, tentando também trazer todo o apoio, mas mostra muito uma revolta que parece que vai além da revolta política. Seria uma revolta ao que a gente tem de desenvolvimento na nossa cultura. A gente lembra, por exemplo, que o Ministério da Cultura deixou de ser um ministério durante o governo Bolsonaro e teve a alegação de que aquilo precisava acabar, de que precisava parar de investir dinheiro no setor cultural. Talvez porque durante uma parte do tempo teve uma grande parcela do setor cultural que também declarou voto ao presidente eleito. Mas é como se não desse para separar as coisas, como se quem fosse fã de cultura fosse automaticamente contrário ao seu pensamento. E a destruição de obras de arte, de muita coisa cultural, também traz esse pano de fundo, Dani. É uma máxima, né? É um clássico, né, Lorival, de pessoas autoritárias, né, de regimes autoritários, você escolher qual é a cultura aceitável e passar a odiar tudo o que não se enquadra naquilo e, principalmente, né, se não tiver ódio à ignorância envolvida, não se tem cena como essa. Isso é uma celebração máxima da ignorância, é inacreditável, né? Assim, não tem a menor ideia do valor histórico do que está à frente dele. É uma peça centenária, entendeu? É isso, sobreviveu à guerra, mas não sobreviveu a esse ignorante. Eu digo ignorante porque agiu com ignorância, tá? Lorival, quero te ouvir um pouco a respeito disso e mais, né? Como agiram inspirados mesmo no 6 de janeiro, né? No Capitólio dos Estados Unidos. Queriam deixar a mesma imagem, né? Que foi vista nos gabinetes de Nancy Pelosi, por exemplo, após a invasão do Congresso americano. Não me surpreende nem um pouco. Eu acho que o meu coração foi blindado ao longo de décadas, cobrindo guerras e terrorismo. Me lembrou a destruição da Biblioteca Nacional de Bagdá em 2003. Eu estava lá e eles queimaram a biblioteca inteira. Lá tinha, por exemplo, um escrito à mão, um manuscrito do Alcorão pelo Ali, o genro do profeta Maomé, entre tantos outros documentos históricos e antigos. Claro, o Capitólio também. Há uma manipulação, né, dos sentimentos e um deslocamento de uma série de frustrações, de ressentimentos, de ódios armazenados pelas pessoas ao longo da vida, frustrações que muitas vezes não têm nada a ver com a política, com as questões coletivas, mas aí se constrói uma espécie de psicose coletiva, né? Quando você pensa naquele pai ou naquela mãe que mata os filhos para libertá-los do mal, né, que fantasia, que está tudo possuído pelo demônio e sente que está purificando o mundo ao matar as pessoas que mais ama, né? Que dirá destruir um prédio como esse. E aí acho que tem, você falou, um ressentimento contra a cultura, contra o conhecimento, contra a ciência, contra a informação, como sendo coisas que conspiram. E é isso que nós assistimos nos últimos anos, um discurso que diz que a informação, a ciência, elas conspiram contra as pessoas comuns, contra os verdadeiros trabalhadores e que há conspirações por toda parte e é preciso livrar o mundo disso. Então há, sim, metaforicamente, uma espécie de psicose coletiva que leva as pessoas da palavra ao ato,
ao ato violento. Olha, eu me preocupo muito com o destino da democracia e da civilização. Se esses algoritmos não forem contidos, essa linguagem binária não for controlada pelas instituições, por nós, essa divisão entre o bem e o mal que tomou conta da política é extremamente destrutiva. Essas pessoas têm a fantasia de que estão fazendo o bem porque estão destruindo o mal. Olha, quando você fala na binária, e as instituições precisam, porque, gente, de novo, né, é realidade paralela. Edu, entrou uma imagem nova agora há pouco das pessoas circulando naquele salão. Tira a tarja para mim, só para eu chamar a atenção de quem está... Olha o cidadão ali comemorando com quem? Ele está sentado sozinho, ele está na rede dele. Tá vendo esse cidadão aí no canto de baixo do seu vídeo? Próximo ali à tarjinha CNN Brasil, a mais baixa, do lado esquerdo do seu vídeo. Braço levantado, comemorando. Com quem? Ele tá fazendo selfie, ele tá fazendo live. Olha que bizarro, as pessoas circulando ali sem fazer nada. E é para onde isso? É o prazer de se intitular parte de alguma coisa que vai fazer sucesso naquela bolha. É um negócio inacreditável. E municiados, Thaís, só de mentira. Eu repito o que a gente falou aqui mais cedo no CNN 360, né? Quando a senadora Damares Alves, senadora eleita, diz que não era assessor direto, que ficava inclusive em outro prédio e que, né, portanto, o extremista que tentou explodir uma bomba no aeroporto, nas imediações do aeroporto de Brasília, não é próximo dela, essas pessoas precisam entender o peso da palavra, né? Dizer que sempre foi uma defensora da democracia, que sempre foi uma defensora contrária à violência, não sei o quê, não. São 4 anos de registro de palavras, frases que foram repetidas ipsis literis por esses extremistas criminosos e acéfalos. É preciso dizer, se são acéfalos por opção, é uma segunda discussão e muito tem participação da dinâmica das redes sociais nisso, mas o fato é que nesse momento se portam como sim, né, passageiros do ônibus da ignorância desgovernado, Thaís. Dani, conversando com vários colegas nos últimos dias, eu falei que todas as vezes que a gente entrava nesses prédios, principalmente, citei especificamente ali o Salão Nobre do Supremo Tribunal Federal. Me lembro quando eu fui a eventos ali, havia um receio, inclusive, de você colocar um copo em cima de determinada mesa, por não saber se você ia danificar ou não aquela peça. Então, tudo é muito imponente. Entrar no Congresso Nacional, se deparar com aquelas obras atrás de vidros e não ter nenhum pudor em quebrá-los, em quebrar essas obras, me choca muito, me parece muito assustador. Então, esse desconhecimento, muito provavelmente, sobre o que significa cada um daqueles azulejos de Atos Bulcão ali no Congresso Nacional, o que significa cada uma daquelas obras, o que significa cada um daqueles painéis, me parece bastante assustador. E não ter pudor de jogar um relógio, como a gente está vendo na imagem, dessa maneira. E, além de tudo, Dani, tentar quebrar a câmera depois que você já cometeu o ato de vandalismo, não conseguir quebrar a câmera. Então, há algo para além de tudo isso que a gente tem que continuar olhando. Vou muito no que disse Lorival, nosso decano. Acho que a gente precisa olhar com muita atenção para essa democracia tão jovem brasileira. Eu tenho aqui... Eu vou te devolver, querido. Só um instante, eu quero aproveitar isso que a Thaís falou. Igor, dá para segurar só mais um segundo aqui? Só para eu poder fazer... Eu recebi no final de semana... Quando eu digo que é uma ode à ignorância, gente, eu não estou fazendo um juízo de valor... individualizado sobre essas pessoas, né? Ignorante é aquele que age com ignorância, mas quando eu falo que há uma ode à ignorância, é muito por conta,
Antigamente, toda vez que você chegava numa roda e falava alguma bobagem da Braba, e era informado que aquela era uma bobagem da Braba, se você tinha algum pingo de noção e senso crítico, você falava, não, realmente, desculpa, então vou me inteirar melhor, né? Hoje em dia, se você chega e fala uma bobagem da Braba numa roda, é porque a roda é que não te pertence, entendeu? A roda é que não está ciente do quão bem informado você é, porque, afinal de contas, só você tem uma informação que possivelmente, né, as outras pessoas, coitadas, vendidas, infelizmente não tem. Cara, olha o que uma fonte me mandou no final de semana. Não vai dar para chegar aqui, eu acho, essa câmera, né, Edu, para aproximar. É um tweet do ministro Flávio Dino que ele teve que fazer. Atenção, patriotas, uma tragédia está para se abater no Brasil. Não podemos permitir. Flávio Dino, atual ministro da Justiça, convidou Michel Foucault para atuar ao seu lado como mentor. O sistema prisional vai acabar, os criminosos tomarão as ruas, nós, os cidadãos de bem, os trabalhadores honestos, servos do Senhor, devotos da família, perderemos nossa liberdade, ficaremos à mercê. Por que o Lorival tá rindo? Gente, cara, Foucault, ele morreu, eu não sei quantos anos tem que Michel Foucault morreu. Sabe assim? E, cara, ele é autor do Vigiar e Punir, entendeu? Não é assim uma... A galera é muito louca. É o tal de Lula vai nomear o Paulo Freire. Tá morto também. Então, assim, como que as pessoas saem, compartilham, retroalimentam, dividem e querem se sentir, né, assim, blindadas do olhar de estupefação alheio, Loure? Dani, fala, posso só interromper? O ministro Flávio Dino tuitou isso em tom de ironia, é claro, e nesse mesmo dia, no fim de semana, escreveu assim: venho a público esclarecer que não consigo ressuscitar pessoas e que, portanto, isso se cuida de uma mentira. Foucault faleceu em 1984. 1984, 38 anos, portanto. Loure? Eu acho que a gente está vivendo as consequências também da deterioração da educação no Brasil, né? Nenhum país fica incólume depois de criar gerações e gerações de pessoas que não entendem como o mundo funciona e que não têm familiaridade com o pensamento científico, o pensamento linear, histórico, que não conseguem colocar a causa antes da consequência e fazer essas ligações lógicas entre as coisas, né? A gente já tem gerações de professores iletrados, né, que foram, por sua vez, deseducados por outros professores. A proletarização da profissão do professor é algo muito grave, né? Então, essas pessoas são presa fácil, realmente. Elas vivem num mundo de total obscuridade e para elas é como se fosse uma pessoa míope que não consegue enxergar muito longe e aí vê sombras. É como se fosse um intelecto míope que vive então com medo de que aquelas sombras sejam fantasmas, né? E aí vem alguém e diz, sim, são fantasmas, aquelas sombras são o comunismo, são o fascismo, são o nazismo, não importa que rótulo se dê, eu não estou aqui escolhendo um dos polos, pelo contrário, estou dizendo que não pode haver polos assim, né? Então as pessoas são presas fáceis dessas teorias conspiratórias que juntam com medo, com ansiedade, com a tristeza, né, a perda de privilégios reais ou imaginários e assim por diante. Então é preciso reconstruir e revalorizar a educação, e aí não é só a educação formal, erudita, mas também a educação no sentido da gentileza, né? Porque essas duas a educação significa essas duas coisas. E a gente viveu uma celebração da grosseria e da ignorância, né? Do ponto de vista intelectual e do tratamento urbano das pessoas. E aí o resultado não poderia ser diferente.